Boa noite, estamos começando a edição desta terça-feira do seu Jornal da Cidadania. É nas cidades que mais se sente as consequências do atual modelo político e econômico. São nos centros urbanos que acompanhamos o aumento da pobreza, com o surgimento dos cinturões de miséria, que vemos a exclusão social crescer pela falta de empregos e oportunidades. São nos municípios que assistimos o aprofundamento das desigualdades sociais, as injustiças e a perversidade de políticas que priorizam o dinheiro e não o ser humano. As consequências das decisões tomadas em gabinetes por burocratas vinculados ao capital financeiro internacional são sentidas aqui, no seu bairro, na nossa rua. Para poder ser agente desse processo, autoridades de vários países estão em Porto Alegre, na segunda edição do Fórum de Autoridades Locais. Eles vieram discutir o papel dos municípios frente aos crescentes desafios na busca da inclusão social e pela redução das desigualdades. E é esse o tema do programa de hoje. O que os municípios podem fazer frente a este modelo econômico? Para isso, convidamos o prefeito de Barcelona, na Espanha, Juan Clos, a vice-governadora do Rio de Janeiro, Benedita da Silva. E estamos no aguardo do prefeito de Montevidéu, Mariano Arana, que já confirmou presença, está chegando. O Jornal da Cidadania está começando. Fique com a gente. Prefeitos de 4 continentes discutem meios para aprofundar a participação popular e reduzir a exclusão. É o Fórum de Autoridades Locais pela Inclusão Social, que foi aberto ontem à noite em Porto Alegre. O papel das cidades e do poder local no mundo globalizado vai ser discutido por 200 prefeitos que representam 29 países. O prefeito de Budapeste, na Hungria, disse que não é socialista, é liberal. Mas mesmo assim, veio para o Fórum das Autoridades Locais contribuir com ações que deram certo no mandato dele, que já dura 12 anos, como cobrar menos impostos sobre o gás, a água e a luz de pessoas pobres. Esse é o desafio das administrações municipais: combater a exclusão social e definir políticas alternativas ao modelo neoliberal. Todos os grandes acordos internacionais são feitos sem uma consulta à cidade. E o problema termina onde? O problema termina no colo da prefeita ou do prefeito, porque é no cotidiano que a pessoa vai sofrer a violência, a exclusão, o desemprego, a recessão. Uma saída para enfrentar a globalização foi encontrada pelo prefeito de Roma, Walter Veltroni, o C15. A reunião das 17 cidades mais populosas e importantes no mundo geopolítico, num contraponto ao G8, organização dos 8 países mais poderosos do mundo. A primeira reunião vai acontecer em Roma em julho deste ano. A abertura oficial do segundo Fórum de Autoridades Locais teve como conferencista o ex-presidente de Portugal, Mário Soares. Aquilo que se passou aqui em Porto Alegre o ano passado teve mais eco e mais ressonância no mundo inteiro do que aqui no Brasil. E os jornais, por exemplo, franceses, espanhóis, portugueses, deram um grande destaque àquilo que se passou, enquanto que, pelo contrário, aqui no Brasil foi uma coisa que ficou mais ou menos amortecida, como uma coisa mais ou menos local. E não foi. Este ano verifico que todos os jornais principais do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, etc., estão a falar e a puxar pela questão, o que significa um progresso. E o terceiro Fórum Social Mundial será também em Porto Alegre. O anúncio foi feito hoje ao governador Olívio Dutra. Os integrantes do Comitê Internacional concluíram que o Rio Grande do Sul é o local mais adequado para a realização da terceira edição em 2003. O terceiro fórum deve começar mais cedo, com diversos encontros a partir de outubro em diferentes países. Mas a proposta é de que a partir de 2004 haja alternância dos locais, com a realização do evento na África ou na Ásia. Lembrando que você pode participar do programa de hoje, fazendo sua pergunta, dando a sua opinião pelos telefones 3230 1530 ou o 3230 1533. Quem quiser pode se manifestar também pela internet. Nosso endereço eletrônico é o jcidadania@tve.com.br. Estamos aguardando a sua participação.
boa noite aos nossos convidados. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Ainda lembrando que nós estamos no aguardo do prefeito de Montevidéu, Mariano Arana. Benedita da Silva, vice-governador do estado do Rio de Janeiro. Queria que a senhora fizesse uma avaliação desse encontro que está se realizando em Porto Alegre e qual o significado dele para buscar essas alternativas a esse modelo político que está aí, econômico. Esse fórum já é um fórum que tem trazido resultados altamente positivos. Nós estamos observando que éramos 19 mil, hoje somos 60 mil ou mais. Este fórum tem um objetivo real e concreto: unir forças, compreensões, olhar os projetos que deram certo nas cidades de combate à violência, à fome, à miséria, o desemprego e o resgate da cidadania. Os valores culturais, religiosos de cada cidadão é também o nosso objetivo em discutir nesse segundo fórum. Nós observamos ainda que quando instalamos o primeiro fórum, fomos chamados de dinossauros, de atrasados e coisa como essa. Estamos vendo que este fórum tem uma razão de existir. Existe uma injustiça mundial, existe uma exclusão mundial. E o que nós buscaremos no segundo fórum é justamente tratar de forma a que possa dar mais sustentação de ordem econômica, política e social ao poder local. O poder local, ele é fundamental, porque ninguém mora no Estado ou na União. Todas as pessoas moram nas cidades e é ali que ele aprende a ser feliz ou infeliz de acordo com as políticas que são implementadas. Então, o maior objetivo é poder, unindo forças, propor uma nova proposta social, de inclusão social. E nós acreditamos que um novo mundo é possível e uma nova cidade também. Ok, já estamos aqui no estúdio com a presença do nosso prefeito de Montevidéu, Mariano Arana. Obrigado pela sua presença. Já queria lhe encaminhar uma pergunta: qual é a sua avaliação desse encontro que está acontecendo aqui em Porto Alegre? E qual é o papel, queria que a gente pudesse fazer uma relação dessa crise que está vivendo a Argentina, que está bem no centro, está ao lado do Uruguai, ao nosso lado aqui do Rio Grande do Sul, e fazer um paralelo com essa crise que está acontecendo agora, com todas essas discussões que estão sendo feitas aquí en Porto Alegre nesse momento? En primer lugar, la evaluación que hacemos de este foro es de enorme importancia. Tuve la oportunidad de estar el año pasado aquí también en Porto Alegre. Porto Alegre tuvo el gran acierto de colocarse en la geografía universal. Hoy todo el mundo sabe que esta ciudad existe, que este estado está presente en el mundo latinoamericano y en el mundo. Y la presencia de personalidades de muy alta relevancia en el mundo latinoamericano y en el mundo europeo y en el mundo también extraeuropeo así lo está acreditando. Y desde luego una situación tan crítica, tan aguda como la de Argentina notoriamente repercute en el área. Y en una república pequeña como es el Uruguay, indudablemente nuestra situación se vio fuertemente convulsionada. Y estamos tratando de hacer esfuerzos desde todos los ámbitos, desde el ámbito nacional y también desde el ámbito municipal, para tratar de revertir algo que evidentemente golpea a todos los sectores. Lo que nosotros quisiéramos es que toda la sociedad en su conjunto tomara la responsabilidad de buscar soluciones y no que se castigue como siempre se ha castigado a los sectores más desposeídos, que es lo que temo que pueda estar pasando con un ajuste fiscal que vuelve a golpear a los sectores menos favorecidos. Creo que además esto es una gran lección para aquellos que sustentaron con un criterio de fanatismo intelectual, con una soberbia académica que pretendió hacernos creer que no había ninguna otra postura que aquella que sostenía una determinada ideología impuesta fundamentalmente por los países más ricos. Bueno, este es el claro ejemplo de un fracaso radical. Estos modelos no solamente no consiguen el desarrollo global, o mejor dicho, el crecimiento global desde el punto de vista económico, sino que al contrario,
generan una gran distorsión de la economía general y además profundiza una brecha entre los sectores minoritarios muy adinerados y aquellos amplios sectores populares que se ven castigados cada vez más y empujándolos a una situación de desesperanza, que es lo peor que puede suceder en un ámbito democrático institucional. Todos nuestros países están percibiendo los castigos de la desocupación creciente y de sectores marginados como los que en el Uruguay se conocían muy poco, vamos a decir la verdad, y en Montevideo también. Hoy vemos que también esas políticas están repercutiendo muy negativamente en nuestras propias sociedades. Por eso que la solidaridad que hemos percibido aquí en este foro de Porto Alegre es esencial. Solidaridades que se concretan para el caso argentino a través de una resolución con el apoyo de las ciudades europeas aquí presentes, no solamente Barcelona, también Roma, también París, también Bruselas, también Ginebra, que mucho agradecemos los latino-americanos. Pois é, uma das grandes importâncias desse evento que está acontecendo aqui é essa diversidade de olhares. E um pouco dessa diversidade está presente no programa de hoje. Juan Clos, prefeito de Barcelona, como os prefeitos de cidades de países ricos, como é o seu caso, países desenvolvidos, podem ajudar os municípios mais pobres? E mais uma pergunta, existe essa preocupação efetiva, existe uma preocupação na Europa com com a situação dos países, principalmente os países da África, os países aqui da América Latina? Yo lo que le puedo explicar es por qué Barcelona está interesada, ¿no? Y Barcelona, nosotros tenemos una historia reciente muy concreta. Hemos pasado recientemente, solo hace 20 años, de una dictadura a una democracia. Y hemos hecho este tránsito en un momento de una profunda crisis económica, donde llegamos a tener cifras de paro de alrededor del 22, del 23%. Y a pesar de estas dificultades fuimos capaces de acordar una transición democrática que terminó bien. Finalmente la ciudad de Barcelona pudo resolver su paso de la dictadura a la democracia, con lo que esto representa de participación ciudadana, lo que representa de mejora de las condiciones éticas y cívicas de la población y también la recuperación de la situación económica, ¿no? Muchas generaciones batallamos en favor de la democracia contra la dictadura y lo hicimos además inmediatamente después de la dictadura. Conseguimos el poder político y a la vez que conseguíamos el poder político estábamos inmersos en una profunda crisis económica. Y aquí se generaron un conjunto de contradicciones que fueron para nosotros una lección. Tuvimos que aprender cómo gestionar nuestras ciudades, incluso nuestro país, en momentos difíciles. Yo creo que de este proceso sí que podemos compartir al menos nuestra experiencia con algunas de las situaciones que se expresan en las ciudades que acuden al foro. E o senhor falou que, claro, o senhor só pode responder por Barcelona. O senhor comentou que na edição do ano passado veio um representante, não veio o senhor. Mas se é um debate que está presente na Europa, eu acho que é importante a sua visão europeia sobre isso. Esse é o debate que está presente, que é Sim. preciso uma união planetária para se conseguir fazer avançar o país e até avançar todos os países, ter índices de desenvolvimento social mais Yo creo que, aceitável. que el común denominador del consenso político europeo, yo diría quizás de la izquierda europea, está a favor del reconocimiento del hecho de que se requiere un nuevo orden mundial que tiene que ir más allá de la liberalización económica. La liberalización económica se ha demostrado incapaz de resolver los problemas de desigualdad en el mundo, en un mundo que cada vez está más comunicado, que cada vez es más pequeño, más global, pero a la vez más pequeño, y que por lo tanto requiere de nuevas instituciones internacionales, pero no por el hecho de tener instituciones internacionales, sino porque lo que realmente necesitamos es un nuevo orden de justicia internacional, de ética internacional, donde no se puedan dar casos de desigualdad tan extrema entre riqueza exorbitante y pobreza exorbitante. En Europa tenemos además
una constatación directa de esta situación, y es los flujos de inmigración. Muchas personas del mundo en vías de desarrollo, del tercer mundo, acuden a Europa con la esperanza de un futuro mejor, ¿no? Y esto está representando un choque social relativamente importante, en algunas partes de Europa más que en otros, y es la constatación inmediata de que se requiere un nuevo orden mundial, ¿no? Una nueva justicia mundial. Vice-governadora Benedita, o prefeito de Barcelona fez um histórico, lembrando dessa transição de uma ditadura para a democracia. O Brasil e os países da América também viveram isso recentemente, o passado. Só que ainda nós, apesar de termos uma democracia em termos de participação de eleições, tem gente que diz que nós vivemos ainda na ditadura da miséria, na ditadura da exclusão social, ou seja, essa nossa transição não foi a transição, talvez, dos sonhos dos brasileiros. Eu acredito que o modelo econômico brasileiro é um modelo de exclusão, onde os indicadores sociais, hoje apresentados pelo Brasil, não foram capazes de atender a essa grande demanda existente. Fruto, talvez, histórico da injustiça social está na questão da distribuição de renda. Parece que é uma questão muito antiga, né, e que somos dinossauros quando colocamos esta questão. Mas o Brasil, ele tem no seu modelo neoliberal que queremos combater um processo de exclusão consequente. E o que nós temos é que unir forças, como já disse, para que essa situação não se perpetue no nosso país. Por exemplo, nós estamos agora vivendo uma outra exclusão, que é a do conhecimento, é virtual, a exclusão virtual. Na medida em que você tem um avanço tecnológico e que toda a sua população não é capaz de ter alcance a esses conhecimentos, ela vai ficando cada vez mais à margem, excluída do processo, até do próprio processo cujo modelo impõe, que é a competitividade, o conhecimento e a informação nessa disputa, nesse mercado necessário para a vida de cada um, que é o trabalho. Essa é uma das tantas contradições da globalização? Essa é uma das mais gritantes, em que os países que debatem essa questão colocam realmente a questão da distribuição de renda, das oportunidades, da inclusão social. Esse é o modelo em que nós não conseguimos atender os segmentos menos favorecidos de nossa população. Uma constatação no Brasil, é uma constatação na América Latina. Também os direitos humanos estão aviltados nessa questão. Nós não estamos trabalhando a autoestima do cidadão, da cidadã. Tudo isso é extremamente importante ser colocado para que o nosso debate seja um debate diferente, porque nós já temos o diagnóstico, essa que é a realidade. Nós precisamos usar os instrumentos, ter elementos que possam trazer a inclusão social, e depende também da vontade política e do combate a esses modelos excludentes. Prefeito Mariano Arana, eu queria ainda ficar em cima da globalização. Eu queria fazer uma pergunta. A globalização é realmente maléfica ou tentando inverter, lembrando que ontem na abertura do Fórum de Autoridades Locais, o ex-presidente de Portugal atacou bastante o modelo de globalização. Ela não é irreversível? Ou como é que a gente conseguiria criar um outro modelo de globalização dentro dessa ótica que está aí? Yo creo en la globalización, creo en la mundialización. Siempre que sea una mundialización de la inclusión, del respeto a la gente, del derecho que tiene la persona a ser persona. Esa es la verdadera solidaridad internacional que pretendemos buscar. Porque mediante esta forma de relacionamiento impuesto por los grandes intereses, incluso a veces con connivencias de sectores académicos muy comprometidos con la injusticia, en cuanto a la diferente, muy injusta distribución de los productos que se generan en nuestros países y en el mundo entero, se ha generado una forma de subordinación de ciertos países y de ciertos sectores que son nada menos que los mayoritarios. Entonces yo creo en una solidaridad frente a la globalización de la injusticia, a la globalización de una concepción absolutamente maniquea y fanática del libre mercado.
Yo creo en la globalización de la solidaridad y estoy en contra de la mundialización y de la globalización, por ejemplo, del crimen organizado. Lo que acaba de pasar acá en Brasil es alarmante. Este crimen aterrador, evidentemente con contenidos políticos, tanto de prefecto de Campinas como de Santo Andrés, es una cosa que es intolerable, absolutamente intolerable. Y de pronto hay intereses también globalizados de los grandes mercados o armamentistas o de la droga. Y siempre terminan como subordinados los grandes sectores excluidos de la población. Yo creo en una globalización, por eso le digo, de la justicia, de la incorporación serena. Y no se necesita ser de pronto una persona de izquierda para apoyarlo. Se puede tener una sensibilidad social o incluso religiosa que dé valor supremo a quien tenemos que dárselo, al hombre y la mujer de cualquier condición social, cualquiera sea su origen, que debe ser respetado en tanto tal. Este tipo de modelos excluye, elimina y subordina a aquellos que ya vienen siendo subordinados desde muchas décadas atrás. Una gran injusticia que felizmente ahora uno percibe, existe la temperatura intelectual y la voluntad que proviene no solamente de los países latinoamericanos o europeos o asiáticos o africanos, sino también del mundo europeo. Y me siento sumamente halagado, sumamente respaldado con que figuras de alta relevancia del mundo de los países también desarrollados, desenvolvidos, ¿no es cierto?, como se suele decir aquí en los países de habla portuguesa, puedan también sentirse solidarios con aquellos países que, como los nuestros, están sufriendo unas condiciones de subordinação verdadeiramente alarmantes. Ok, daqui a pouco eu quero prosseguir ainda, discutindo um pouco a questão da globalização com o prefeito de Barcelona. Eu peço licença para a gente chamar um breve intervalo. E você que está em casa nos assistindo pode participar do programa de hoje sobre o Fórum de Autoridades Locais. Os nossos telefones são 32 30 15 30 ou o 32 30 15 33. Nós já voltamos. Globalização e comunicação é o tema do debate que acontece no dia 2 de fevereiro, a partir das 7 horas da noite, no prédio 15 da PUC. Participam das discussões Mino Carta, diretor de redação da revista Carta Capital, Inácio Ramonet, editor-presidente do jornal francês Le Monde Diplomatique, e o jornalista norte-americano Michael Albert. A promoção é da agência Carta Maior e faz parte da programação do Fórum Social Mundial 2002.
O Fórum das Autoridades Locais discute as diferentes experiências de gestão participativa nas cidades pelo mundo. Representantes dos excluídos estiveram presentes no hotel onde acontece o encontro, em Porto Alegre. André não sabe ler e escrever. Aos 12 anos, saiu de casa para viver nas ruas. Minha vida na rua era beber, pensar, ficar sentado, viajando, pensando aonde eu vou, aonde eu ia, não sabia. Não tinha destino algum. Eu pensava um dia, acho que eu não vou chegar aos 30 nem aos 20 anos, o jeito que eu sou. Por causa do filho de 5 anos, parou com as drogas e trocou as ruas por um albergue. Hoje, André e o amigo Clóvis foram ao centro de eventos do Hotel Plaza São Rafael divulgar o Boca de Rua. O jornal serve como meio de comunicação com a sociedade. Bem perto dali, em um auditório, prefeitos de várias cidades do mundo estão reunidos. Em pauta, o combate à pobreza e à exclusão social. Frente a los graves problemas de la humanidad y se extienden y socializan experiencias de formas democráticas de convivencia. Na oficina realizada hoje de manhã, um grupo de prefeitos analisava as diferentes formas de participação popular. Do lado brasileiro, exemplos de cidadania foram relatados. Percebemos que discutir se é asfaltamento, a construção de uma creche ou de um hospital, em geral não permite ao cidadão vincular o que não é possível fazer e as causas do porquê não é possível fazer. Nesse sentido, criamos o Congresso da Cidade, que incorpora as mais diversas formas de participação, os conselhos de fiscalização de obras e serviços, de modo que aprofunda o controle social pelo cidadão, à sua cidade, ao Estado e possibilita articular a demanda local com as temáticas mais estruturantes, mais estratégicas. Nós temos agora uma experiência nova, que é o Conselho Regional Popular, que é um organismo criado para acompanhar, discutir, fiscalizar, sugerir, enfim, para ter uma interferência direta no dia a dia da prefeitura, naquelas políticas públicas cotidianas, na manutenção da cidade, no atendimento dos postos de saúde, nas escolas, enfim, naquilo que é o dia a dia da prefeitura. Então, esse tipo de conselho não se confunde com o orçamento participativo, eu diria que ele é mais permanente. Prefeitos de países como a Colômbia, que vive em clima de guerrilhas e instabilidade social, buscam nos modelos democráticos a solução para os problemas. Las ciudades, como en el caso de la nuestra, Cartagena, cerca de un 10% de nuestros habitantes que han llegado en los últimos 5 años vienen precisamente forzados por la violencia del campo, por la violencia que genera el conflicto armado y crea circunstancias de dificultades inmensas por parte de los gobiernos locales para dar respuestas a las necesidades de salud, de educación, de servicios elementales a estos habitantes y crean problemas de subnormalidad, problemas de elevarse el nivel del desempleo e especialmente la economia informal. Enquanto os prefeitos tentam encontrar os caminhos para a inclusão social, o ex-morador de rua André tem a sua receita. É eles promover um clube de esporte, como um internacional, assim, que às vezes escolhe, entendeu? Um pessoal assim das vilas, entendeu? E um clube de artesanato, que tem a música, que as crianças adoram muito, o colégio. Primeiro estuda para depois praticar o esporte que tu gosta, de marcenaria, E ter assim, eu acho que, como eu não sei falar muito, entendeu? E o que está faltando é isso, é participação. E pessoas, psicólogas, infantil, um canalista, num clube desse para apoiar as crianças que enxergam mais. Meu maior sonho é montar minha casinha e montar uma cooperativa assim do Boca de Rua. E aos pouquinhos, assim, como 2 saiu, tem a sua casinha, aos poucos, de não todos, aqueles que têm sorte, mais sorte, ter o seu lugarzinho, o seu espaço. Hoje estamos conversando sobre o papel das cidades na diminuição das desigualdades sociais. Você pode participar do programa, é só ligar para os telefones 3230 1530 ou 3230 1533.
Temos aqui duas opiniões de telespectadoras. A Kitty, do bairro Santo Antônio, aqui em Porto Alegre, diz que está muito contente em encontrar essas autoridades em Porto Alegre para esse evento tão importante para o mundo todo. Manda um abraço para a vice-governadora. E a Maria Monteiro, aqui de Porto Alegre, parabeniza os entrevistados. Gostaria que não fossem 3, que fossem trilhões, pensando desse jeito, porque só assim o mundo seria diferente. É com esse pensamento humanista que as coisas podem mudar. Opinião da Maria Monteiro. Prefeito Juan Clos de Barcelona, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a globalização. Eu queria que o senhor fizesse a avaliação sobre esse modelo de globalização que está aí, lembrando que o prefeito de Roma, ontem, no evento, no Fórum de Autoridades, colocou um questionamento. Qual seria a globalização possível? Qual seria a globalização desejável? Eu queria que o senhor fizesse uma análise desse modelo atual e qual seria desejável, se é possível a gente conseguir moldar uma coisa assim tão facilmente. Yo creo que los acontecimientos de los últimos meses han puesto muy claramente sobre la mesa de discusión el hecho de que el modelo actual no es suficiente, que hay que cambiarlo. Y el problema es cómo se cambia, ¿no? El tema es cómo se cambia. Yo creo que si la gente se une, si la gente que desea la prosperidad de los ciudadanos, la gente que queremos la mejora de las condiciones de vida de la mayoría, nos unimos en coaliciones fuertes, como lo que representa el Foro de Porto Alegre, y otras asociaciones que hay en el mundo en esta misma dirección, yo creo que estamos en condiciones de introducir en el debate mundial nuevos conceptos, nuevos paradigmas. Y yo creo que lo más importante es constatar que el libre comercio no es suficiente ni es adecuado para garantizar la igualdad. Y que además, aparte, en otro orden de cosas, hay que garantizar un sistema de justicia internacional, un sistema de tribunales internacionales que luchen contra la corrupción, además de contra los genocidios y otros elementos que son una lacra moral para todos nosotros, ¿no? Yo creo que el ejemplo del Foro de Porto Alegre es la constatación de la voluntad de ser optimista ante el futuro, de pensar que realmente si estamos unidos y si planteamos contundentemente nuestras voluntades, con esta alianza que decía el intendente de Montevideo entre las ciudades desarrolladas y las ciudades pobres, podemos convencer de que hay otra forma de organizar la sociedad, ¿no? Yo creo que en Europa esto se vivió muy contundentemente durante muchos años. Al final, en Europa fuimos capaces de constituir un verdadero pacto entre capital y trabajo. De este pacto nació el sistema de bienestar europeo, que costó muchos años construir, ¿no? Yo creo que en esta dirección tiene que evolucionar el mundo. No puede ser solo la dirección del capital el que gobierne los destinos de la humanidad. Ya sabemos que esto lleva al conflicto, a la desigualdad, a la pobreza y finalmente a la insostenibilidad del modelo. Prefeito, o senhor falou a respeito da criação de alguns organismos internacionais. A ONU não teria um papel nesse sentido? Yo creo que la ONU, desde un punto de vista de mediados del siglo XX, hace ya 50 o 60 años, tuvo este papel, pero luego ha resultado insuficiente. Con la desaparición de los dos bloques, con la caída del muro de Berlín, yo creo que la sociedad, la conciencia internacional, al menos en el mundo desarrollado, en la izquierda del mundo desarrollado, cayó en una especie de ensoñamiento, en una especie de letargo, en el que creyó que los problemas del mundo ya estaban resueltos. Y esto ahora se constata que es absolutamente falso, porque los neoliberales que tomaron una preponderancia ideológica con el consenso de Washington, es decir, con unas recetas generales y muy simplistas, ganaron en Estados Unidos, ganaron en Inglaterra y ganaron además ideológicamente. Y esto yo creo que ha sido una lacra que estamos sufriendo en estos momentos aún, ¿no? Y hay que recomponer esta situación
y los valores de la igualdad, de el respeto a los derechos de todos los ciudadanos tienen que volver a ponerse por delante de los valores de la economía. Si no, vamos a un conflicto permanente que hará, insisto, insostenible nuestro modelo de convivencia internacional. Prefeito Mariano Arana, prefeito de Montevidéu, tem uma pergunta do nosso telespectador aqui de Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos, próximo a Porto Alegre, o Alcides. Ele pergunta como é que o senhor vê a ALCA, a Associação de Livre Comércio das Américas, que está sendo proposta nesse processo de globalização. Eu acredito que ele peça para o senhor fazer uma avaliação da ALCA. Yo no me niego a pensar que en un futuro que no tiene por qué ser muy lejano podamos integrar una organización suficientemente amplia que incluya también los países más ricos de la Tierra, el caso clarísimo de Estados Unidos o de Canadá, pero antes que eso, nosotros no podemos negociar unilateralmente. Los países de muy poco poder económico, productivo y aún político, y sin ningún poder militar, por otra parte, como es el caso uruguayo, directamente con los grandes centros que han impuesto condiciones habitualmente muy desiguales al mundo latinoamericano y a otras partes del planeta. Lo que sí podemos hacer los latinoamericanos y otros pueblos del mundo presente es tratar de organizar, como lo hizo al final de cuentas el mundo europeo. El mundo europeo sale muy mal parado, muy débil de la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la oportunidad de recorrer parte de Europa en los años 50, concretamente en el 58, y aún se veía en España, en Italia, en Grecia y en Portugal una pobreza tremenda, unas dificultades muy duras, que fueron capaces de ser sorteadas, es cierto, con algunas apoyaturas internacionales, pero con un gran rigor y una gran voluntad. Desde 1948, si mal no recuerdo, una primera coordinación para buscar una eventual unión que se concretó en la Unión Europea, que hoy día tiene incluso una moneda común. Bueno, esto fue un proceso muy largo y nosotros podemos aprovechar de esa experiencia europea para tratar de ir sorteando caminos que nos permitan ser más sólidamente unidos y poder negociar mejor con los grandes poderosos, porque es muy difícil, ¿no?, que se pueda negociar con facilidad y en las mejores condiciones los pequeños países o los países que aún son muy grandes, como es el caso de Brasil o es el caso de la Argentina, pero que están muy debilitados por las condiciones muy desiguales y muy injustas que una mentalidad fanática, como fue la que impuso el modelo de apertura económica sin limitaciones, provocó esa debilidad, la han provocado ciertas formas de pensamiento en las que también estuvieron involucrados no pocos académicos y técnicos de nuestros propios países. Cada uno asumirá sus responsabilidades, yo asumo las mías y apuesto a esa gran unificación de los pueblos latinoamericanos y a esa gran coordinación con los países que están dispuestos, desde Europa también, a sostener y a solidarizarse con nuestros propios países y nuestras propias ciudades para tratar de impulsar una manera distinta de percibir las relaciones internacionales basada, como dijo Claus, en la ética, en la conducta y en el respeto esencial a la persona, cosa que el modelo puramente economicista deja de lado. O prefeito Claus pediu a palavra. Sí, una de las cosas que sorprenden de la crisis que estamos viendo en estos momentos es como una cierta desaparición del Estado. Existe la realidad del mercado internacional, de la libre circulación de los capitales, existe la vida cotidiana y los ayuntamientos y las ciudades donde los ciudadanos exigen la resolución de los problemas y uno se pregunta, bueno, ¿y el nivel del Estado dónde está, no? En Europa, una de las cosas que hemos hecho al constituir la Unión Europea fue que fue una unión de gobiernos, de estados. Es decir, fue un acuerdo entre estados de formar una unión primero de apertura o de mercado común y luego hace 2 años cambió el nombre de Mercado Común a Unión Europea en un paso diseñado lentamente pero contundentemente para producir un cambio cultural que se
tomaba su tiempo para ir cercando posiciones. Pero esto se hizo siempre con estados fuertes, no con estados ausentes, ¿no? Y ahora, por ejemplo, en el caso de Argentina, uno pregunta, ¿y el Estado dónde ha quedado? Parece que solo existan los ciudadanos que se quejan, los ayuntamientos que dan los servicios básicos y un Estado relativamente extraño, que no se sabe qué presidente tiene, que además viaja permanentemente a no sé dónde a buscar alguna solución mágica, ¿no? Claro, uno pregunta, bueno, ¿y dónde está lo que representa incluso psicológicamente y políticamente y emotivamente una idea de proyecto común, un proyecto compartido, ¿no? Que haga frente a la desmoralización, a la corrupción, a todos los problemas que vemos hoy con cierta frecuencia, ¿no? Vice-governadora Benedito da Silva, a fala do prefeito Mariano e do prefeito Juan parece que cai como uma luva em algumas questões brasileiras. Não, eu acho que o que eles colocam, e principalmente de Barcelona, é o reflexo do modelo neoliberal. É o Estado pequeno, o Estado enxuto. Não que estejamos contra a chamada modernidade, mas essa abertura e o Estado enxuto não pode responsabilizar um Estado que teve que atender a essa política, um Estado endividado, um Estado mínimo que tem sobre a sua responsabilidade as questões sociais. Então, o que o neoliberalismo tem proposto é que você socialize as riquezas e você privatize as misérias. Então, é o que nós estamos fazendo hoje. Nós encontramos um Estado sem condições de atender as demandas que estão sendo colocadas, um endividamento tremendo, e eu pude observar na Conferência Mundial de Combate ao Racismo e Xenofobia, que aconteceu em agosto passado na África do Sul, em Durban, que a comunidade europeia presente no evento era resistente no momento em que nós colocávamos qualquer tipo de proposta que viesse a reparar os erros, os equívocos cometidos, seja do endividamento, seja do combate à discriminação e o preconceito, porque ficávamos no discurso. Mas quando propusemos, por exemplo, não só um Tribunal Internacional dos Direitos Humanos, mas também que tivéssemos um fundo internacional de combate à desigualdade, de reparação pelos erros cometidos e o tempo da escravidão que deixou sequelas significativas no mundo e ainda estamos convivendo com as guerras. Então, existe aí uma certa contradição entre a vontade que é expressa, e eu, de forma nenhuma, quero contestar, né, da comunidade europeia que quer uma igualdade social, que quer um desenvolvimento econômico e também atender o desenvolvimento social, mas existe, na minha avaliação, uma contradição quando as medidas reais e concretas, num fórum como nós tivemos na África do Sul, não conseguem corresponder a essa demanda ou a essa expectativa. Nós não conseguimos ainda concluir o relatório, porque não aceitam que haja medidas de ações afirmativas e de reparação no que houve de escravidão e de exploração de um povo pelo outro. Mas talvez essa grande presença aí de representantes de cidades, de estados, de países europeus, talvez seja um indicativo de mudança de mentalidade? Tu possa acreditar nisso? Eu não tenho dúvida, não foi surpresa. Nós temos aqui hoje, como já disse, 60 mil aproximadamente, com representantes de países e municípios importantes a nível internacional. Eu quero crer que houve um certo alerta. Eu acho que o acontecido nos Estados Unidos também, logo após a conferência de Durban, né, nos chamou a atenção, que era exatamente a questão da intolerância existente, né, a xenofobia
que dê um resultado como o que nós assistimos nos Estados Unidos e hoje estamos assistindo no Oriente. É possível que agora este fórum também, além de introduzir a inclusão social voltada também para o resgate da cidadania, do negro, do indígena, da mulher, que nós sabemos perfeitamente são maioria no mundo, eu acho que são elementos que hoje estão sendo colocados como instrumentos que ajudarão eficazmente aqui essa nossa rede de cooperação, essa nossa rede de solidariedade entre os povos possa acontecer realmente. Ok, eu peço licença fazer mais uma pausa na conversa para a gente falar um pouquinho de emprego. Veja agora as vagas da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social para amanhã em Novo Hamburgo. No Centro Regional de Desenvolvimento de Novo Hamburgo, na rua da Bica Nabarro, número 58, as vagas são para agente de segurança, analista de recursos humanos, auxiliar químico, carimbador de palmilha, chefe de produção, de serviços de limpeza e do setor de usinagem, confeiteiro, costurador de calçados à máquina, corretor de seguros, farmacêutico, montador de máquinas, pedreiro, recepcionista e vendedor pracista. Nós vamos a um rápido intervalo. Você que está nos assistindo pode participar do programa de hoje. Os nossos telefones são o 3230 1530 e o 3230 1533. É um instante só, já voltamos. Amanhã é o último dia para conferir a programação infanto-juvenil do Planetário. A partir das 4 da tarde, tem Missão Gea, um documentário que narra a história dos passageiros de uma nave que viajam pelo Sistema Solar. O Planetário fica na Avenida Ipiranga 2000, em Porto Alegre. Um momento de emoção no segundo Fórum de Autoridades Locais em Porto Alegre. O atual prefeito de Santo André fez uma homenagem ao prefeito assassinado Celso Daniel. Faixas com mensagens lembrando o prefeito assassinado testemunharam a conferência que deveria contar com a presença de Celso Daniel. No seu lugar, falou João Avamileno.
Hoje vocês estão olhando e vendo João Valmileno. Vocês deveriam estar olhando e vendo Celso Daniel, fazendo essa exposição que eu estou fazendo. Então, para mim, é muito duro e difícil. Mas estou com muita coragem. A coragem é maior. E essa emoção me conduz energia para a gente continuar levando as ideias do nosso prefeito Celso Daniel. Obrigado. O atual prefeito diz que esperava mais das investigações policiais 11 dias depois da morte de Celso Daniel e que a violência não atinge apenas os políticos. Toda a população se sente ameaçada com a violência que está acontecendo no país. E, logicamente, eu estou incluído. Eu nunca andei com seguranças como estou andando agora. Mas mesmo com segurança, a gente não tem a certeza que isso impeça acontecer alguma coisa com a gente. Então estou com medo, estou preocupado, mas minha coragem é maior para continuar tocando a vida. Com 11 dias do sequestro e assassinato, nós não temos nada de concreto, a não ser investigações no PT, nos amigos do Celso e na própria família do Celso, e em alguns momentos até fazendo a vítima de réu. O Jornal da Cidadania de hoje conversa sobre o Fórum de Autoridades Locais. Prefeito Juan Clos, o nosso